Sérgio Brasolin é biólogo, meu colega, mestre e doutor na área de recursos florestais. No Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, atua há 35 anos na área de biodeterioração de madeiras e biomecânica e análise de risco de queda de árvores. No poder público, atua no treinamento e capacitação de técnicos responsáveis pela arborização urbana e avaliação de risco de queda de árvores. Atualmente, focando pesquisas em planejamento da arborização urbana com prefeituras e uso de sensores em árvores para a predição de risco de queda. Olá pessoal, tudo bem? Vamos de novo. Eu estou aqui porque o nosso colega Francisco Zorzenon, ele é o maior entomologista que eu conheço, que trabalha com a arborização urbana, conhece a arborização urbana. Ele não pôde estar aqui por problemas pessoais, e aí a nossa colega Eliane pediu para eu falar um pouquinho sobre pragas e doenças, né? Eu vou pedir desculpa no seguinte aspecto. O Zorzenon, ele aborda a questão de pragas. Eu pouco sei de pragas, que é a questão de insetos. O máximo que eu consigo chegar é a questão de cupins. Então eu vou me dar o direito, né, de falar sobre doenças. Vou falar um pouco sobre fitopatologia, tá? Na arborização urbana. Então vamos lá. De novo, hein? Esse negócio aqui agora vai funcionar. Né? Pegar um caso aqui, ó. Esse é uma espatódia, lá, o caso do Tatuapé. Tatuapé vocês conhecem? É o melhor bairro que tem em São Paulo, onde eu moro. Então, olha lá, espatódia secando, cheio de problema. Vamos olhar mais de perto essa espatódia, mas tem algumas do lado, ó. Algumas do lado estão ótimas, ó. Ótimas não, né? Tem folhas, ó, secando a ponteira, aqui com folha, secando. Gente, isso é demais. E, ó, aqui algumas com folha. Vamos olhar o tronco dessas patóides. Algumas já não existe mais, copa. Se a gente observar, olha, tem um furinho aqui. Será que jogaram veneno aí? Ou tem aqui uma ferida com um funguinho crescendo aqui em cima. Vocês vão ter que gritar em cima de mim, né? Tem broca, tem cupim, já teve cupim nessa árvore, né? Tem broca, buraco de broca, né? Se eu olhar as folhas, vou ver que tem aí um processo necrótico. Aí é aquela dúvida que todo mundo aqui que trabalha com a arborização urbana, né, fala assim: qual é a causa? Como é que eu trato isso? Então, essa questão de fitopatologia é complicado já é complicado para os cultivares, etc. Mas para a arborização urbana, quando a gente traz isso para a arborização urbana, menos informação a gente tem. E o pessoal acha que é fácil, pega, põe, é fungo. Não, eu estou falando de biológico, mas pode ser químico. Produto químico que jogaram no chão, sabão tem isso ativo, né? Não sei se xixi faz, mas talvez. Questão mecânica. Se eu barrar o crescimento do sistema radicular, eu posso causar sintomas semelhantes, deficiência nutricional. Você vê o mundo que se abre? Tá? Mas eu vou falar aqui das doenças, tá? E da dificuldade. A ideia aqui é falar da dificuldade de fazer diagnóstico e de tomar decisão. Então, vamos lá. Vocês lembram disso? Acho que o pessoal um pouco mais antigo da SBAL lembra. Surgiu lá no Recife, eu acho, né? O mal do Recife, né? A seca das mangueiras lá do Recife, né? E aí eu trago aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Começaram a secar essas mangueiras. E num primeiro momento, gente, ninguém sabia o que era. É fungo? Não, é inseto. E depois logo foi equacionado. Mas teve que vir especialista, micologista, entomólogo, para resolver essa questão, que é uma doença muito comum no mundo e em outras árvores, né? Que é a seca conhecida como a seca da mangueira. É esse inseto aqui, que é um escolitídeo. O escolitídeo, que ele leva o funguinho para dentro da mangueira. Esse funguinho cresce, tampa os vasos,
E aí, não passa a seiva, ela murcha. Então, mas a questão aqui não é a doença, a questão é o processo até chegar nessa decisão, né? E aí começaram a fazer besteira, começaram a podar todas as mangueiras, né? Mas aí não desinfetaram as ferramentas. E aí pegou o funguinho, levou para, né? Então, esse é o contexto de doenças, né? na arborização. E eu coloco aqui uma reflexão para a gente aqui da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Fitopatologista, gente, não está interessado em exemplares, está interessado em populações. Que a fitopatologia vem da agricultura, né? Do tomate, da batata, do alface, essas coisas assim. E a gente, quando a gente traz isso para a arborização urbana, a gente tem uma lacuna enorme. Então, eu estou com um problema de molicute em Pedro e El Salvador. Ah, tá, o que eu faço? Não tem informação. Esse você já tem, né? Molicute já tem. Eu ponho o tipo, bastante. Quando eu falo de população, esse é um caso clássico, emblemático. Eu estava conversando até com o meu colega Carlos de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, que é os plátanos, né? Que lá na França teve uma doença, que é um ceratocystis, um fungo, né? Platâneo, que infestou os plátanos e dizimou alamedas e plátanos. E até tem, não sei se isso é verdadeiro, não nem fui checar e nem quero checar, mas que o fungo foi trazido pelos soldados dos Estados Unidos nas botas, né? Quando foram da Segunda Guerra. Sei lá se é ou não, mas então, de novo, quando acontece numa população, aí existe uma mobilização. Agora, meu IP está com oídio. E aí? Né? Que informação eu tenho de fitopatologia? Né? Aqui eu tenho que citar a Flavinha. Bruno está aqui? Não voltou? Então temos que citar. Eu fui atrás, né? Tinha que ir atrás dessas informações aqui, né? E me deparei com essa publicaçãozinha antiga, 2006. Ela fez um primeiro esforço para a arborização urbana de compilar pelo menos 51 patologias e formas de controle, à luz das formas de controle da engenharia agronômica, né? E a gente, o Demóstenes está orientando a Mariana, né, Demóstenes, que vai fazer um trabalho com fitopatologia em árvores urbanas. Mas, são iniciativas pequenas. A Flavinha aqui a gente tem que citar, e vale a pena. Faz o download aí, né, e essa publicaçãozinha vale muito a pena. E o que a gente vai falar aqui? Olha, fitopatologia, vou dividir o mundo das doenças e pragas em três, né? Pragas eu não vou falar, porque é o nosso amigo Zorgenon que estaria falando, né? Mas o primeiro mundo aqui é dos organismos que atacam os tecidos vivos. E eu vou abordar aqui rapidamente quem são eles: vírus, bactéria, nematóide, fungo, protozoários. E esses organismos, eles causam o quê? Declínio, o tal do dieback. Declínio, ele vai declinando, vai morrendo, né? E não está associado à queda de árvore, normalmente. Queda de árvore é esse grupo aqui que eu não vou falar, tá? Que é os oportunistas, que atacam os tecidos não fisiologicamente ativos. Os cupins, os fungos apodrecedores. O mundo não é tão dividido assim, né? Linearmente. Às vezes tem uma transição aí entre as coisas. Mas é esse grupo aqui que eu vou mostrar rapidamente, né? Fungos, para quem não sabe, esses são selos brasileiros de fungos. Para quem coleciona, né? São esses daí. O do meio é feinho, né? O outro nem parece fungo. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui. Fungos, vários. Gente, fungo tem milhares de espécies, né? Então, nós temos aqui as ascomicetos, os oídeos, né? Em resedar. Né? Ornamentais, isso é muito bem equacionado, né? Talvez depois do Adriano da Fábrica das Artes pode passar a experiência para a gente dessa coisa de doenças em viveiros, né? Que eu acho que deve ficar muito atento a isso, né?
Então, ó, a ideia aqui é passar um pouquinho sobre esses fungos. Ó, tem uns que apodrecem raiz e tronco, né? Não é aquele apodrecedor lá que leva à queda de árvore, causa uma coisa que nós chamamos de cancro. Cancro. O que é essa ferida? Ah, minha gente, essa ferida aqui, ó. Essa ferida aqui, mas o que acontece? Leva à morte. Ela entope os vasos, não passa seiva, não desce seiva elaborada, morre. Por que eucalipto? Eucalipto tem até livro, gente. Eucalipto tem até livro. Por que eucalipto? Porque eucalipto, meu amigo, celulose papel. Quinto maior PIB do Brasil, na vida 5% do PIB do Brasil, então tem dinheiro, vamos estudar, vamos até fazer o genoma do eucalipto, né? Aqui de novo, né, a murcha, né, do Ceratopsis foliato, a gente falou da figueira, mangueira, né? Mas ó, olha a lista de espécies arbóreas que você encontra, né, esse problema de murcha. Nossa Senhora. Bactéria também, gente, que é outro mundo. Esse fungo tem pouca informação, mas tem. Bactéria, então, aí vai diminuindo. Então, muita coisa eu tive que trazer de literatura internacional, né? É o ginkgo biloba, ó, essas doenças foliares, cancro em fruto, isso tudo bactéria, né? A murcha de eucalipto, causado por Ralstonia, que é bactéria, né? ou a Corbacter em galhas, isso a gente vê bastante na arborização, né? Galhas. Muitas galhas são por bactéria, pode ser por inseto também, pode ser por fungo, pode ser por questões hormonais também. Tá? Mas muitas bactérias causam isso aí. Essa famosa Monicutis, né? que é o fitoplasma em palmeira. O que é um micoplasma? Micoplasma é uma bactéria sem parede celular, para os biólogos aí, né? E é a cigarrinha que leva, é um vetor, a bactéria vai lá, entope os vasinhos, e aí não passa a seiva e começa a perder as folhas. Vírus, tem vírus também. Fungo já tem bastante coisa, mas a gente não tem nada compilado. Bactéria quase não tem nada, vírus quase nada. O que é legal do vírus é que eles produzem uma coisa que a gente chama de mosaico, né? Uma necrose num formato interessante, assim, né? Uns desenhos interessantes, mosaico, né? Aqui em Azaleia, não tinha exemplo para fazer para a árvore desses mosaicos, né? Pouco estudo, impacto em floresta, ninguém sabe nada, dificuldade de dizer o sintoma, porque é a mesma coisa que o sintoma de herbicida. O que eu estou delineando para vocês aqui é o seguinte: a dificuldade de juntar causa e efeito. É fungo, é cupim, é bactéria, está murchando, é hormonal, né? Isso é a dificuldade no dia a dia de quem vai ter que resolver esses probleminhas, né? E nematóide, para quem não sabe, tem uns verminhos microscópicos, principalmente no solo, que ataca principalmente as raízes, né? E que causam doenças. Verminhos são bonitinhos, né? Olha, na raiz o processo de... Aqui, ó, uma raiz com nematóide, outra raiz sem nematóide, né? País tropical, muito comum isso no solo. E o problema é assim, tem nematóide no solo, qualquer coisa que você plantar ali, né? E outra coisa, assim, saber que tem nematóide no solo primeiro, né? Então, essas investigações não são baratas. São, às vezes, análises microbiológicas, análises químicas complexas. E não é assim, isso é isso. Quem tem experiência, óbvio, tem fisiopatologista que bate o olho e sabe o que é. Aqui, mais exemplo e aí é um ceramicídio, uma broca que leva o nematóide para dentro no caso aqui, um exemplo de pinos. Eu sei que a gente não tem pinos aqui, né, nas ruas, mas é o que eu consegui mostrar para vocês, porque devido à carência de informações que existe para isso, né? Aí vamos discutir controle. Então, tudo bem a complexidade de diagnosticar? É difícil, né?
Agora, controle, né? O que eu vou fazer? Faz o controle biológico. O pessoal acha que fazer controle biológico é fácil. Você vai na farmácia, faz assim, dá um controle biológico para não sei o que, né? Me dá um feromônio aí para a broquinha tal, né? Não é assim, né? Não é assim mesmo. E então eu vou rapidamente, e aqui a estrutura ainda é a estrutura da agronomia. Para quem fez agronomia, vai perceber aqui como é essa abordagem de controle agronômica para batata e tomate, né? Que a gente tem que mudar um pouco. A gente tinha no curso de pós-graduação lá do Rio de Janeiro, tem um grande entomologista chamado Luiz Palermo. Figuraça. Um entomologista de marca, mas sabe tudo. Aquele cara sabe tudo. Ele tem a voz de FM. Né? Então era ótimo. Né? E ele falava uma coisa assim, que ele começou a observar que a árvore ela é um universo por si só. Quando ele olha embaixo, no meio, na copa, ele como fitopatologista via um universo enorme que a gente não conseguia ver. Interessantíssimo. Em relação ao controle, rapidamente, eu posso mudar o meio ambiente. Como é mudar o meio ambiente? Vamos tentar ver isso na rua, tá? Como é que eu vou fazer isso na rua? Algumas coisas talvez dê, outras não, né? Mas diante de uma doença, né? Eu posso mudar o ambiente. O que é? Fugir do patógeno. Né? O que é fugir do patógeno? Um solo que tem nematóide, eu posso plantar uma outra planta? Não posso. Ou eu resolvo o problema do solo, ou eu não posso plantar a planta ali. Então eu estou fugindo do patógeno, estou mudando o meio ambiente. Né? Eu posso manipular o meio ambiente. Posso adubar. Se eu adubar, o solo adubado, os nematóides vão morrer. Eu posso calar, fazer uma calagem, né? Fazer uma calagem. Então eu posso regular ou manipular o meio ambiente, né? Falam que cravo de defunto para nematóide é ótimo. Não deve ter nematóide no cemitério. Ou eu posso mexer no patógeno. Esse é o que é mais comum, né? Tentar matar o patógeno. Quando a gente identifica o patógeno, lembra a minha espatódia lá? Não sei, o que o senhor joga inseticida? Você joga fungicida? Você não faço nada? Né? Então, aqui é exclusão e erradicação, é limitar o inóculo. Tem uma coisa legal de seleção de mudas sadias, tratamento de solo, químico, com vapor, com sol com pH, mudar o pH. Né? Então, são formas de controle, eliminação de partes contaminadas. Isso é muito comum, né? Tira lá, tá o galho cheio de oídio, mildio e escambau as partes, você vai lá e corta. Né? É uma forma de queima, né? Não joga lá no chão. Né? Então, e fungicida, né? Eu acho que chama a atenção aqui de todo mundo, né? Para quem é arborista, sabe, né? Essa coisa de desinfecção de ferramenta é muito importante. Né? Se está caracterizada uma doença, você está passando de um para o outro. Né? Nós temos um caso, eu não consegui pôr aqui na apresentação, que não deu tempo. O IP de El Salvador, lá, que tem um molicute, que é uma bactéria, um fitoplasma, né? E acho que começou num, mas depois os outros 20 estavam atacados. E eu posso mexer com o hospedeiro, tá, gente? O que é mexer com o hospedeiro, né? Adubar, fertilizar, deixar ele mais resistente, né? O hospedeiro, uma pulverização preventiva, né? Sempre monitorar, é uma forma de lidar com o hospedeiro. A questão, a fitopatologia clássica vai até aqui, ó, imunização, né? Que impedir que o patógeno chegue, por exemplo, uma seleção de uma muda geneticamente resistente, né? Essa terapia aqui é mais novo. Essa sistemática de controle até imunização é de 1949, gente. Né? Agora essa terapia é um pouco mais novo, né? Tinha um colega Gabriel aqui que eu mostrei com ele falou de endoterapia, umas coisas assim, né? Tá quase um tempo, né? Então, eu vou colocar aqui uma quimioterapia, né? que é o uso de fungicidas sistêmicos, né? Que se aplica aqui, mas ele percorre toda a planta e confere
uma resistência, uma imunidade, enfim, né? Termoterapia, questionar, tudo aqui tem que dar uma calma, né? Não é assim, né? Isso é mais novo. Termoterapia é assim, o pessoal, quando tem um ovo podre, vai lá, remove, passa um foguinho, né? Ali a gente pode até conversar em particular sobre isso, tá? Uma termoretificação, vamos dizer assim, né? Então, você dizer que a gente não, essas ferramentas de controle, fungicida é um mundo, né? Vocês que são aí agrônomos, abre um mundo aí enorme de possibilidades, né? Eu só vou chamar a atenção uma coisa aqui, já estou terminando. Usar fungicida na rua, eu não sei como é a cidade de vocês, mas não pode, normalmente não pode, né? A gente chama a área pública, o dono sanitário, não é possível, mas é possível registrar sim fungicidas ou inseticidas. O Zuzernon talvez trouxesse aqui inseticida já registrado para o controle de cupins, tá? Em árvores, né? Só um comentário, isso tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, tem que estar registrado lá escrito: esse fungicida é para árvore urbana. Se não tiver assim, não funciona. Vou citar um exemplo que um cliente meu, quando eu trabalhava com madeira, ele queria expurgar madeira, embalagem de madeira. E aí, a fosfina o brometo de metila só era para grãos. O que ele fez? Ele pôs um saquinho de pipoca em cima da embalagem e falou assim: expurgando lá o saquinho de pipoca. Né? Então, você vê, tem que estar no registro que é para aquela finalidade. E é caro registrar um produto, né? E vai registrar um produto para a arborização urbana, meu querido? Quantos milhões eu vou ganhar com tratamento de árvores urbanas e doenças? Não vou ganhar? Não vai ter produto. É assim, né? Mas faz bem para... Não vai ter produto não, desculpa. O produto tem descontinuidade a cada 5 anos, ou menos hoje. Ou eles lançam em 5 anos já é outro, até menos. Tem a questão de procedimento de aplicação que tem que validar, questão de higiene e segurança e de meio ambiente, né? Ficar jogando produto aí, pois é complicado, né? Então eu vou finalizar aqui agora. A mensagem que eu queria deixar: diversidade de agentes, como eu mostrei, não só agentes biológicos, mas químicos, físicos, antrópicos, né? Os físicos, antrópicos, enfim, que levam a árvore a adoecer, né? Tratei aqui mais os biológicos. O diagnóstico não é fácil e não é barato, e precisa de especialista, né? Não adianta o cara às vezes é especializado naquele grupo de fungo, é ele que vai saber o que tem que fazer, o que pode fazer. Tem muita informação boa na Embrapa, viu? A Embrapa tem uns boletins muito bons, assim, até de arborização urbana, algumas espécies de arborização urbana, né? E necessidades de P&D. Eu coloco aqui, eu não vou colocar como eu acho que assim, eu vou colocar de uma forma, se a acupuntura não em árvore funciona, eu não sei, eu não vou discutir aqui, mas eu vou colocar a perspectiva do poder público, tá? Eu não quero que use o meu dinheiro, né? Eu sou citativo, né? Uma coisa que eu não sei se funciona. Me prova que funciona, né? Tá bom? Então, se você quiser, como experimento, fazer, é assim que caminha a ciência, né? Testando as coisas. Se a acupuntura fazer isso, provoca muito. A acupuntura em árvore, né? Cada um tem a sua visão disso daí. Tem a minha particular. Mas como gestor público aqui, nem pensar, né? Eu tenho óleo de cereja do Chile para fazer e esfregar nas árvores. Não, né? Tá bom? Então acho que é isso, gente. A mensagem que eu podia passar aqui, na ausência do Zurgenon, tá? Obrigado. Obrigada, Sérgio. E para dar continuidade à nossa mesa, eu convido agora o Flávio Mendes para a palestra Tratamento de Árvores Notáveis.
Flávio Leandro Mendes é proprietário da empresa Jardim Arte, atua em Santa Catarina e no Brasil há 26 anos. É certificado Tree Worker Climber Specialist pela ISA e é arborista do time Husky Pine. Boa tarde, pessoal. Um prazer poder estar aqui novamente. Opa, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre aves notáveis, né? O que é uma ave notável, né? Onde que a gente pode cuidar dela e qual é o valor dessas aves na nossa cidade. Um pouquinho sobre a minha história. Estava falando um pouco ontem. Então, vamos voltar. Então, acontece muito no nosso trabalho, o pessoal chega para nós e diz o seguinte: eu quero cortar essa árvore porque ela está muito velha, eu quero cortar essa árvore porque ela faz sujeira, eu quero cortar essa árvore porque ela está me incomodando. A pergunta que eu faço para os clientes normalmente é o seguinte: o que você faz com o seu pai, com a sua mãe, com o seu ente querido, quando ele chega numa idade avançada? Você trata ele, você cuida dele, você não chama alguém para simplesmente eliminar ele. Porque com as árvores da nossa cidade, as árvores monumentais, as árvores que têm um valor histórico, as árvores que realmente têm um benefício e tanto feito pelaquela cidade, simplesmente eles querem a primeira opção de cortar ela e não cuidar dessas árvores. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? A primeira coisa é a gente tem que pensar em fazer um tratamento, correr atrás de todas as possibilidades e depois sim, se não tiver condições, uma árvore a gente vai fazer a remoção dela. Então, no meu trabalho, a gente sempre segue que o tratamento é o plano A, o corte é o plano B, sempre. Então, é assim que a gente vai seguir nosso trabalho para manter as árvores, né? Essa figueira aí é a figueira de Florianópolis, da Praça 15, estamos fazendo um trabalho com ela, uma revitalização dessa figueira, que vai ser feito um trabalho, todo um estudo, já começou faz uns 2 meses atrás, que vai ser feito sistemas de cabeamento, sistemas de adubação. Já foi feito um trabalho de avaliação na copa dela, nível 2, para saber como é que realmente estava todos os galhos, que de baixo a gente não consegue ter essa visão tão privilegiada. Então, é uma árvore que realmente necessita ter um cuidado especial. O que é uma árvore notável? Né? Como é que a gente vai classificar uma árvore notável? Né? Então, a gente vê que árvores antigas, com idade avançada, possuem um valor histórico e sentimental. Então, uma árvore notável, eu posso ter uma árvore notável na casa de um cliente. Teve uma situação que foi até triste. Tinha uma senhora que ela tinha um flamboyant muito lindo na casa dela, que a gente cuidou durante muitos anos, e infelizmente ele estava plantado muito próximo ao rumo, e a gente foi obrigado a fazer o corte desse flamboyant, porque ia ter uma construção e a gente ia cortar 50% da copa dele. A senhora, com 90 e poucos anos, no dia do corte desse flamboyant, ela infelizmente adoeceu, 3 semanas de cama e faleceu. A família toda comenta que doeu muito para ela o corte daquele flamboyant, que sempre foi muito marcante em toda a família. Então ele cometeu um erro, talvez, né? Talvez se eu tivesse feito só uma poda, esperado o tempo dela, que estava doente, não teria acontecido isso, né? Foi muito triste para ela cortar essa árvore. Então, não era uma árvore muito antiga? Não. Era uma árvore histórica na cidade? Não. Mas para aquela família, sim. Para aquela família, contava muito aquela árvore. Então, a gente cuidou muito tempo, mas infelizmente a gente foi obrigado a cortar, né? Árvores esquecidas. Então, o professor Marcelo Cipione, lá de Curitiba, encontrou a maior araucária do Brasil, porque ela ficou esquecida no meio do mato, e como ela tinha uma cavidade muito grande, ninguém nunca quis derrubar ela, porque não tinha valor comercial. Então, é uma árvore realmente monumental, porque ficou esquecida no meio do mato, porque não tinha valor comercial, né? As árvores antigas, monumentais, qual é o foco dela? É crescer cada vez mais? Não, vai se manter viva, né? E qual é a nossa obrigação nesse caso? É ajudar ela a se manter viva, né? Fazer de tudo que a gente pode para manter essa vida saudável e dando o potencial de sombra, beleza, as pessoas poderem usufruir da sombra dela, né? Agora, árvores notáveis, árvores antigas, precisam de cuidados especiais. Como nossa vozinha, nossa vozinha, precisa de cuidado especial. Não é qualquer poda, não é qualquer tratamento. Como o grande Sérgio comentou, adubação, tratamento. Mas será que essa adubação, esse tratamento de uma árvore notável é o mesmo tratamento de uma árvore jovem?
Será que eu posso fazer a mesma poda que eu faço de uma árvore jovem, eu vou fazer uma árvore notável? Então ela tem que ter um cuidado especial, tem que ser tudo muito lento, muito tranquilo, porque senão o resultado não pode ser bom, né? Então a gente começa com as avaliações, primeira coisa, avaliações, que ali, entre as várias avaliações, que entra junto com a BNT, né? Tratamento de solo, adubação, vou mostrar depois tudo um pouquinho para vocês, tratamento de cavidade, sistema de suporte auxiliar, que é o cabeamento, poda, controle e transplante. Então isso é tudo que a gente faz nessas aves notáveis. Essa situação aqui é uma situação bem legal. Essa primeira foto é de 1914. É uma figueira, vamos ver se eu consigo sair daqui agora, Sérgio. Não consegui. Opa, consegui chegar aqui. Mas travou. Ainda bem que eu fiz o círculozinho ali. 1914 tem essa foto ali. Então a figueira já estava na cidade. Aquele casarão antigo era a prefeitura da cidade. A nossa famosa Rua das Palmeiras de Blumenau. Então em 1914 a palmeira estava ali. Dias atuais, a figueira está nessa situação. Vou tentar aqui de novo, Sérgio, usar isso aqui. Olha só. 3 dias. Eu vou apontar então. Estou vendo a quantidade de pontas secas, a figueira como não está com uma copa fechada, como ela não está legal. Detalhe, está acontecendo uma obra debaixo da figueira, que é o Museu da Cerveja de Blumenau. Um local que vai ser de visitação, com muita gente, e a secretaria me chamou para dar uma olhada nessa árvore. Eles me perguntaram: Flávio, o que tu acha? Eu digo: podemos tentar tratar ela, vamos tratar, vamos fazer vários tratamentos para nós ver o que a gente pode fazer. A gente fez esse trabalho em parceria com o Gustavo Garcia também, onde a gente vai sempre trocando informações e vendo qual é o melhor tratamento para essas árvores. Nessa figueira não foi feito, mas é muito interessante os instrumentos da Tânia até para fazer as avaliações, os equipamentos, para saber. Na figueira a gente não fez, que são muito para os troncos, então não tinha necessidade de fazer as avaliações, não tinha nem como, né, Tânia, fazer avaliações de figueira, é muito difícil, né, mas é um trabalho que dá para usar. Essa foi a primeira parte. A gente fez a escalada na árvore, avaliando os galhos rachados, galhos podres, e realmente a gente encontrou muita coisa que precisava tirar. Como é um local que vai ter muito alvos, a gente não podia deixar alguns galhos. Então, a primeira coisa foi a avaliação da copa. Depois da avaliação da copa, o que a gente fez? A gente fez uma adubação foliar. Pode ver que tem esses montes de galho seco, ela não estava legal. Então, assim, antes de fazer qualquer poda, qualquer coisa, vamos fazer uma adubação foliar para a gente ver como ela vai responder. Que o pessoal sempre me pede para fazer poda para poder melhorar a situação da árvore. A poda não é remédio, né? Então a gente primeiro precisa fazer uma adubação. Como é uma árvore antiga, a adubação tem que ser muito lenta. Então a gente fez uma adubação foliar, a gente fez muito lentamente. Esse trabalho começou em fevereiro e ainda não acabou. Então a gente está fazendo muito devagar realmente, porque a gente não quer que ela receba uma dosagem muito forte. Nessa figueira, em muitos casos, a gente usou o que o Sérgio acabou de falar, né? Aí